Boa noite. A gente começa mais um momento síncrono da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. E hoje a gente vai trabalhar com alguns exercícios sobre o tópico de idealização estrutural, né, e o cálculo de tensões normais em seções de asa e fuselagem. Na verdade, a gente vai fazer uma transição do que a gente discutiu nas semanas anteriores em relação ao tópico de cargas, no sentido de fazer a passagem, né, de cargas para tensão, né, como a gente agora consegue definir e estabelecer metodologias para se estimar tensão normal e tensão de cisalhamento nos elementos, nos componentes estruturais, né, aeronáuticos, né, seja de asas, de fuselagem, superfície de controle e assim por diante. No referencial teórico da semana sobre esse ponto, a gente tem lá, vamos dizer assim, um resumo, né, sobre, né, o porquê da gente conseguir quantificar, a importância de poder, a importância da necessidade, né, de se quantificar esses parâmetros, né, para a gente avaliar as questões lá de falha, seja falha a tensão normal trativa ou compressiva, ou falha numa condição, né, de análise de estruturas submetidas, por exemplo, a fluxo de cisalhamento. Para que a gente possa praticar, a gente vai fazer aqui um exercício relacionado à flexão assimétrica. Eu sei que vários de vocês não viram, né, esse tópico formalmente na disciplina de mecânica dos sólidos, né, 2, né, porque vários não fizeram essa disciplina, né, porque ela é de opção limitada. Mas eu vou introduzir esse tópico porque no referencial teórico eu mostro, né, as expressões de flexão assimétrica, e depois a gente faz um exercício de idealização estrutural que a gente vai precisar justamente dessa expressão da flexão assimétrica. Boa noite, Kelvin. Boa noite a todos que acabaram de chegar. Então eu vou desligar minha câmera agora para melhorar aqui a transmissão, não ter problema com a minha internet, e vou compartilhar minha tela. E aí alguém me confirma se vocês já conseguem ver aqui a nossa lousa. Sim? Sim, professor. Perfeito, Kelvin, obrigado. Então a gente vai para o nosso exercício 5. O exercício 5 do nosso curso. Exercício 5 do nosso curso, que justamente a gente vai fazer um aquecimento, né, sobre flexão assimétrica. Então ele fala o seguinte, olha, um momento fletor, um momento fletor de 6 kN metro atua em um plano vertical, e é aplicado a uma viga de aço e é aplicado a uma viga de aço de seção transversal de perfil Z.
Veja, esse perfil Z é um perfil assimétrico. As expressões que vocês aprenderam lá, por exemplo, em mecânica dos sólidos 1, para determinar tensão normal na flexão, não serve para resolver esse exercício por conta da assimetria da seção, né? Flexão assimétrica vocês estudam em mecânica dos sólidos 2, mas a gente aqui, de alguma forma, recupera essas expressões, elas não são difíceis de serem provadas, tá? Tem vários livros didáticos, inclusive no livro da bibliografia básica do curso tá bem, que é o livro do Maxon, tá bem apresentada lá. Mas é importante de alguma forma a gente apresentar isso daqui, porque quando a gente for utilizar a idealização estrutural dentro da lógica do que a gente aqui vai na sequência do curso desenvolver, que é o quê? Que é estudar seções de parede delgada, né, parede fina, no sentido da gente conseguir, né, definir e quantificar tensão normal e tensão de cisalhamento nesses elementos estruturais constituídos de parede fina, né, que basicamente é o que a gente observa nas estruturas aeronáuticas, né? A gente estuda como esses elementos resistem e transmitem, esses elementos de parede fina resistem e transmitem tensão normal e tensão de cisalhamento, né? E aí a gente tem, por exemplo, um perfil de reforçador, perfil Z, que é um perfil assimétrico. Claro que a gente pode ter também perfis simétricos, como o perfil I, de longarina, tá? Mas determinar flexão nos perfis assimétricos é um pouquinho mais complicado do que nos perfis simétricos, tá? Em mecânica dos sólidos 1, quando o professor de vocês apresentou lá a estimativa de tensão normal na flexão, por exemplo, pura ou simples, né, possivelmente ele só trabalhou com seção, né, com simetria. E o carregamento também me produzia simplesmente um momento que atuava lá no plano perpendicular ao eixo neutro, né? Aqui eu poderia ter uma situação ou de perfil, né, assimétrico, ou de resultante de momento fletor aplicado com uma inclinação em relação ao plano de aplicação desse momento, com uma inclinação em relação ao eixo neutro, por exemplo, né, do perfil. Aí não seria mais eixo neutro, né? Seria o eixo da seção. Deixa eu desenhar aqui que fica melhor. O que eu estou tentando falar é o seguinte: eu posso ter uma seção simétrica, né? E aí eu posso ter, né, os eixos de simetria, que são os eixos principais de inércia, e, por exemplo, ZY. E ao invés de eu ter um momento, né, aplicado aqui, né, eu estou colocando esses dois vetorezinhos aqui, que é o sentido do polegar, então a tendência de giro é em torno do eixo Z. Tanto que a inércia que a gente pega aqui para quantificar a tensão normal, que é o eixo X que fura o seu olho aí, ela é dada por essa expressão aqui, né? Momento, né? Momento, justamente, né, atuando nesse plano, né, nesse plano aqui, né, ou seja, o plano que tende a fletir, né, em torno do eixo Z, sobre a inércia, justamente, né, a resistência ao giro, né, em torno do eixo Z, vezes a posição Y, né, do ponto onde eu quero quantificar essa tensão normal. E essa expressão aqui ela é caracterizada justamente para a tensão, para flexão pura, né, ou flexão simples, quando eu tenho esse tipo aqui de carregamento de momento, né, para uma seção simétrica. Mas eu posso ter, por exemplo, um carregamento de momento, né, com uma inclinação aqui em relação, por exemplo, ao eixo Z. Eu tinha falado que era eixo neutro, né? No caso desse carregamento assim, esse eixo Z já não é mais o eixo neutro. Para esse carregamento aqui, o eixo Z é o eixo neutro, tá? E aí, tanto essa situação aqui, com carregamento oblíquo em relação ao eixo Z, ou uma seção, né, sem assimétrica, uma seção assimétrica,
eu tenho uma flexão assimétrica e essa expressão aqui, ó, já não é mais válida no sentido de eu estabelecer e quantificar tensão normal, tá? É isso que a gente vai avaliar aqui nesse exercício. Então, ele me fala aqui que as dimensões da seção Z são fornecidas em milímetros e ele me pede para você determinar a tensão normal no ponto A da seção que eu vou desenhar aqui para vocês. Tá? E nos livros que eu venho colocando para vocês, para a revisão desses tópicos, tem esse assunto também. Tá? Mas vocês vão ver que a gente não vai ficar focando, né, nesse tipo de situação aqui, de seção aqui, ó, plena, que é o que a gente vai fazer, tá? O nosso curso aqui, ele vai, na verdade, focar a questão das seções idealizadas, né? A idealização estrutural no sentido da gente conseguir quantificar sigma e tal nesses elementos de parede fina, tá? No caso aqui não é uma seção de parede fina, é uma seção qualquer. É só para a gente refrescar aí esse conteúdo de flexão assimétrica. Então as dimensões são fornecidas em milímetro. Então eu tenho essa seção aqui, que é uma seção em Z. Tentar aqui fazer, tentar fazer bem, praticamente o mesmo tamanho. Seção em C. Esse pedacinho que ficou maior, né? Vou cortar um pouquinho ele aqui. Agora ficou mais parecidinho. Vocês vão ver que nas dimensões eu amarro na cota, né? Então, essa espessura aqui, 20 milímetros. Essa dimensão daqui até aqui vale 70. Ele já me posiciona o centroide e com os eixos definidos dessa forma, tá? Então a expressão no referencial teórico tem isso, tá? Eu dou essa referência, né, de eixos e a apresentação da expressão que eu vou dar aqui, ela só faz sentido para esse sistema aqui que eu estou dando e para os momentos positivos na convenção também que eu coloquei lá na teoria, tá? Mas eu recupero já já. Aqui tem 20. Aqui também tem 20 milímetros. Daqui até aqui tem 85 milímetros e essa daqui até aqui eu tenho 130 milímetros. 130 milímetros. Perfeito. Olha só, eu vou calcular as inércias aqui rapidinho. Antes de calcular as inércias, deixa eu só mostrar para vocês a expressão, né, para se determinar, né, a estimativa de tensão normal na flexão assimétrica
para o sistema de coordenada z positivo, né, aqui é a origem, da direita para a esquerda, e o y positivo de cima para baixo, com os momentos positivos convencionados aqui nessa situação. Deixa eu só pegar aqui novamente para eu não perder essa convenção aqui que eu dei na teoria. Então, o que eu vou ter de convenção para momento z positivo é essa, e momento em y, essa daqui. Veja que esses dois vetorizinhos aqui, essas duas setinhas, elas significam a tendência, né? Ou a indicação do meu polegar, né? Então, por exemplo, aqui o MZ, eu coloco nesses dois aqui, né, o polegar nessa direção e eu faço, né, o giro, né? Essa é a tendência de giro, né? A tendência de giro horário, né, tanto para o MZ, né, do MZ, né, esse giro horário, e do MY, esse giro anti-horário. Essa é a convenção de positivo para esse sistema de coordenadas aqui que eu dei, né, para fazer sentido com essa fórmula daqui que eu vou apresentar. Professor, eu estudei pelo material que a apresentação é diferente. A apresentação ela vai ser diferente a menos de sinal, tá? Essa apresentação aqui, ó, ela só faz sentido para essa convenção. Então, se o exercício lá que você está vendo mudou o sistema de coordenada e mudou aqui, você tem que pegar a expressão que faz sentido para aquela bibliografia. Ou adaptar essa convenção para resolver qualquer exercício. Tá? Então, essa expressão aqui, ó, mz vezes a inércia em y, menos my, vezes o produto de inércia, yz, vezes a posição y da seção transversal, dividido por iz vezes y, menos o produto de inércia ao quadrado, isso daqui mais my vezes iz menos mz vezes o produto de inércia e yz dividido por iz vezes y menos o produto de inércia ao quadrado vezes a posição z, né, da minha seção transversal. Então, veja, é essa expressão daqui que eu utilizo para fazer estimativa de tensão normal em todos os pontos dessa minha seção transversal. Aqui, na verdade, o exercício ele me pede o seguinte, ó, determine a estimativa de tensão nesse ponto A aqui. Tá? Esse ponto A, ele vai ter aqui tá no meio, né? É o eixo centroidal, tá, gente? Não parece, mas tá. É o eixo centroidal. Então, esse ponto A aqui, para esse sistema de coordenada, o ponto A, ele tem as coordenadas y valendo 85 milímetros e o z valendo 10 milímetros. Tudo bem? Tá? Ele já me deu, né, o C, mas se não tivesse, você poderia calcular também. Né? Por quê? Porque essa expressão aqui, ela só faz sentido para esses eixos aqui passando pelo centroide da seção transversal. Tá? Tudo bem? Sem essa expressão daqui, ela só faz sentido para esse sistema de coordenadas z, y, com esses aqui, ó, momentos positivos. No caso aqui do exercício, ele me deu esse momento aqui de 6 kN positivo. Então, para esse problema daqui, né, e para a nossa convenção, eu estou assumindo que esse momento aqui, ele está atuando aqui, ó.
6 kN. E eu não tenho o MY, tá? Então, o MY aqui para essa fórmula, né, ele já pode ser admitido como zero e essa expressão ela simplifica. Então, o MZ eu tenho, e para eu determinar a estimativa de sigma_x para o ponto A, eu já calculei o y e o z, basta eu calcular as características geométricas aqui, iz e y, e produto de inércia da minha seção transversal. Bom, para essa seção transversal aqui, é muito simples. Basta eu aplicar lá o teorema dos eixos paralelos, dentro do que vocês viram lá já em mecânica dos sólidos. O que foi que eu fiz aqui para esse problema? Eu separei aqui em 3 partes. Ó, eu separei em 3 partes aqui. Eu vou botar as contas rapidinho, porque quem não... Parte 1, parte 2 e parte 3, porque para quem não lembra disso daqui, recupera aqui rapidinho. Então, o que é que acontece? O que é que me diz lá o teorema dos eixos paralelos? Eu posso calcular, né, a inércia e produto de inércia em relação a um dado eixo de referência ZY, pegando informações locais e levando para os eixos, né, onde eu quero calcular, transportando essa informação, né, para os eixos de referência. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui um eixo de referência, aqui, por exemplo, né, Z1 e Y1, e vou calcular inércia e produto de inércia em relação aos eixos aqui do centroide dessa figura 1 e depois transportá-lo para Z e Y. Vou fazer isso com a parte 2 e a parte 3, tá? Aqui explicitamente nessas contas. Então, aí eu vou calcular primeiro o IY, ou o IZ, e depois eu calculo o IY, tá? E na sequência o produto de inércia. Então, o IZ já contando, né, o transporte de tudo, por exemplo, dessa parte 1 aqui, dessa parte 1 eu vou ter o quê? O cálculo da inércia local, que é base vezes a altura ao cubo dividido por 12, mais a área, né, dessa parte 1 vezes a distância, né, do eixo Z1 para o eixo Z, ou seja, é uma distância aqui na direção Y, né, a distância entre os eixos paralelos Z1 e Z. Tá? Essa conta aqui ela vai ser definida por isso daqui. Ó, tá? Isso daqui vocês viram. Tá? Eu vou adiantar porque isso é conta de mecânica dos sólidos. Então, o local 20 vezes 70 ao cubo sobre 12, ou seja, é o cálculo da IZ da parte 1, mais aí o transporte, né? A área 20 vezes 70 vezes a distância, né, entre os eixos Z1 e o Z, que é 45, isso daqui ao quadrado. Ó. A distância entre o eixo Z1... Não, desculpa, aqui eu estou calculando o Y, eu vou corrigir aqui, tá? Na verdade, o IZ, né, é base 70 vezes 20 ao cubo, né? Então, aqui, desculpa. Deixa eu corrigir aqui. Então, aqui vai ser base, né, que é 70, isso, vezes 20 ao cubo dividido por 12, mais o transporte, que é quanto? Mais 20 vezes 70, é estranho porque eu não vi um negativo, né? Que a distância ali, né, é negativa, de menos 75. Vai ser elevado ao quadrado, mas eu gosto de botar o sinal para orientar o aluno no cálculo do produto de inércia. Menos 75 ao quadrado, depois o da parte 2, que vai ser mais, aí vocês acompanham na figura, é a base 20 vezes 170 ao cubo dividido por 12. Depois a parte 3, mais
70 vezes 20 ao cubo dividido por 12. Ah, por que que essa não teve o transporte? Porque essa parte 2, os eixos locais coincidem com os eixos já Z e Y, né? O eixo Z2 e Y2 coincidem já com o Z e o Y, e aí a gente não tem um transporte, tá? E aí o da parte 3, que é o 70 vezes 20 ao cubo dividido por 12, mais a área 20 vezes 70 vezes o transporte, que é 75 ao quadrado. Essa conta daqui, ela vai me dar uma inércia em Z no valor de 24,03 vezes 10 a 6 milímetros a quarta. Para o cálculo do IY, né, eu sigo a mesma lógica, utilizando o teorema dos eixos paralelos, então eu vou ter, né, agora inverte, né, o que é base, o que é a altura em relação ao eixo Y, tá? Então é 20, a parte 1, né, 20 vezes 70 ao cubo dividido por 12, mais o transporte, que é a área, 20 vezes 70, vezes a distância, né, agora entre os eixos y1 e y, tá? Aí vai ser 35 mais o 10, aqui, por isso que aqui é 45. Perfeito, certinho. E 45 positivo. 45 ao quadrado, mais a parte 2, que não tem um transporte, que é 170 vezes 20 ao cubo dividido por 12, mais a parte 3, deixa eu apertar aqui, ver se dá para mais a parte 3, que vale mais 20 vezes 20 vezes 70 ao cubo dividido por 12, mais o transporte, que é a área, 20 vezes 70 milímetros, vezes a distância, que agora é menos 45 ao quadrado. Isso daqui vai me dar uma inércia em y no valor de 6,93 vezes 10 a 6 milímetros a quarta. E, finalmente, eu vou calcular o produto de inércia dessa seção, Z, também utilizando o teorema dos eixos paralelos. E aí, eu já sei que o produto de inércia local de cada uma dessas partes é nula, tá? O produto de inércia é nulo, eu só aplico o transporte, que é a área da parte 1, 20 vezes 70, vezes a distância do eixo Z1 para o eixo Z, e a distância do eixo Y1 para o eixo Y. Por isso que aqui é 45 vezes menos 75. Observe que o sinal para o cálculo do IZ e do Y não teve importância, né? Porque tinha um quadrado. Aqui o transporte é a coordenada em x e a coordenada em y. Então aqui o sinal faz diferença, tá? Mais 20 vezes 70. Isso agora, a parte 2 não me dá produto de inércia, tá? E aí eu vou para a parte 3, que é a área vezes as distâncias, né? Do Z3 local e do Y3 local para o Z e o Y, respectivamente. Menos 45 vezes 75. Isso daqui vai me dar... vezes 75. Isso daqui vai me dar menos 9,45 vezes 10 vezes 10 a 6 milímetros. A quarta. Gente, alguma questão até aqui em relação ao cálculo
da inércia, isso daqui é conteúdo de mecânica dos sólidos, tá? Eu só tô. Isso daqui é conteúdo de mecânica dos sólidos 2 e assim, eu não vou exigir que todo mundo saiba, né? Mas é fácil de compreender a partir do que a gente vai apresentar aqui, das referências que a gente vai dar. Se você já viu, né, a estimativa de tensão na flexão lá para a seção simétrica, dada por essa expressão aqui, né, momento inércia em z vezes y, né, não fica difícil entender aqui essa apresentação que a gente está dando para a condição de carregamento oblíquo ou seção assimétrica, né, como sair de uma fórmula dessa para essa daqui. A gente tem essa prova lá nos livros, é bem tranquilo. Tá? E essa apresentação que eu estou dando aqui, ela só faz sentido para esse eixo e para esses elementos aqui de momento positivos, tá? Essa direção e essa direção. Nesse problema eu só tenho o MZ e eu acabei de calcular as características aqui embaixo. Então, com isso, agora eu, né, consigo estimar a tensão aqui, ó, no ponto A da seção transversal. Cuidado que para essa seção não funciona como você aprendeu lá em mecânica dos sólidos para essa situação aqui, de seção simétrica e de único carregamento aqui. Que daqui para baixo da linha neutra ou está tracionado ou comprimido, e para cima também. Aqui a gente teria que determinar a linha neutra e não é o eixo Z. Para essa questão não é o eixo Z, tá? Então vocês veem isso lá em mecânica dos sólidos 2. Perfeito. Então, para eu determinar agora a estimativa de tensão no ponto A, eu vou fazer um cálculo aqui parcial. Vou fazer um cálculo aqui parcial do IZ vezes o IY menos o produto de inércia ao quadrado. Então, isso daqui vai ser IZ 2403, 2403, 24, que aqui não tá, 2403 vezes 10 a 6, vezes o IY, que é 6,93 vezes 10 a 6, tá? Isso aqui menos o produto de inércia ao quadrado, que é menos 9,45 vezes 10 a 6 ao quadrado. Esse cálculo aqui vai me dar um valor de 7,723 vezes 10 a 13 milímetros a oitava, né? Para ter coerência com a unidade. E com isso, né, eu consigo já escrever essa expressão aqui, ó, né, explícita, né, em termos das propriedades aqui geométricas calculadas da seção transversal. Então, o σx ele vai ser dado, já compatibilizando as unidades, colocando tudo newton e milímetro para sair a tensão em MPa. Então, eu tenho aqui, o momento é positivo, é quilonewton, né? 6 vezes 10 a 3. O 10 a 3 aqui é porque eu transformei o metro em milímetro. Vezes o IY, que é 6,93 vezes 10 a 6. Dividido por isso aqui, que eu acabei de calcular, né? Que é o 7, que é o 7,72, 3 vezes 10 a 13. Aqui, na posição, vezes a posição y, né, da seção, mais aí, menos o MZ, que é menos 6 vezes 10, aqui tem um mais, né? Aí menos no parêntese, que é menos o MZ, né?
vezes menos 6 vezes 10 a 3 vezes 10 a 3 que eu transformei metro em milímetro, vezes o produto de inércia, que é menos 9,45 vezes 10 a 6. Isso daqui dividido por essa continha daqui que a gente fez, que é o 7,723 vezes 10 a 13. Isso aqui vezes a posição Z da minha seção transversal. E aí eu tenho agora, né, depois de fazer essas contas, o sigma_x dado por 0,5384 vezes y mais 0,73417 vezes z. No caso em questão, o ponto A, ele tem essas coordenadas, né? No sistema de eixo YZ. Ele vale 85 milímetros e 10 milímetros. Consequentemente, o meu ponto A vai ter uma tensão, né, o sigma_x em A, ele vai ter uma tensão de 45,764 mais 7,34. Isso daqui me dá um valor de 53,11 MPa naquele ponto. Tá? E o porquê que eu estou fazendo isso? Né? Possivelmente eu vou ter, numa situação de projeto, lá, sei lá, reforçador, eu quero entender se esse reforçador, né, suporta a carga aplicada. A carga vai atuar aqui em termos de tensão, por exemplo, normal. Né? A tensão normal limitante do material, sei lá, a escoamento vale, né, um valor aqui, sei lá, vou dar 40 MPa. E a gente acabou de calcular, né, que nesse ponto A ela supera 40. Então, eu teria que tomar uma ação aqui, né, de mudança de projeto, ou seja, é aquela situação, eu vou ter que calcular uma margem de segurança. Então, eu preciso ter o limitante, né, que é alguma coisa que limita, seja escoamento ou ruptura, né, e o atuante, que é a tensão, né, que está associada com o carregamento externo que me gera, né, os esforços internos aqui, né, porque aqui a gente está vendo um esforço interno aqui de momento fletor. Tudo bem, gente? Muita novidade aqui nesse tópico? Everton, acho que fez mecânica de sólidos comigo, né, Everton? Então, você fez lá mecânica de sólidos comigo, então viu flexão, né? Então, mais ou menos aí deu para pegar. Essa fórmula, ela é uma fórmula, essa expressão aqui, ó, essa expressão aqui é uma expressão de tensão, né, na flexão assimétrica. Né? Isso daqui, em mecânica dos sólidos 1, a gente não vê. Isso daqui é conteúdo de mecânica dos sólidos 2. Se você pegar um livro lá de mecânica dos sólidos, ele vai apresentar, né, flexão pura, normal, né, a flexão simples, né, que tem momento e cortante, né, pode ter até a composta também, que tem normal, cortante e fletor, mas para seções simétricas. Então, você vai geralmente trabalhar lá ou com a seção T, ou com a seção I, ou com a seção cantoneira, U ou C. Ela vai ter plano de simetria. Se ela tem plano de simetria, esses eixos aí são os eixos já principais de inércia. Né? Então, o produto de inércia vale zero. Por isso que não aparece, né, nessa expressão aqui, né, para seção simétrica, não aparece produto de inércia, só aparece inércia. Quando a gente tem a situação da flexão assimétrica, essa expressão daqui ela já não serve mais. E aí lá no livro ele mostra, né, como se chega a essa expressão. Né? A partir, por exemplo, dessas expressões aqui, transformação de coordenada, né, transformação vetorial lá, ele me mostra direitinho.
Tá? Isso tem no livro do Megson, essas passagens aqui tem no livro do Megson, em qualquer livro de mecânica dos sólidos. Essa expressão daqui é para flexão assimétrica, ou seja, cuja seção transversal ela não tem plano de simetria. Né? E aí, se não tem plano de simetria, em relação aos eixos centroidais da peça, eu preciso calcular inércia e produto de inércia obrigatoriamente para aplicar aqui e estimar essa tensão normal. Veja que essa expressão aqui é totalmente diferente dessa. Essa daqui é para a seção simétrica. Essa daqui para a seção assimétrica. Esse é um conteúdo de mecânica dos sólidos 2. Tá? É um conteúdo novo. Eu estou dando isso por conta do próximo exercício que a gente vai dar e por conta do tema principal da semana passada e dessa, que é a questão da idealização estrutural. Aí eu vou dar uma seção de parede fina, assimétrica, e peço para você idealizar. Aí se você não tiver essa fórmula daqui, ó, você não consegue idealizar. Tá? Que a intenção agora é trabalhar com seções idealizadas para o cálculo manual. Por quê? Porque lá no escritório de cálculo da fabricante, você possivelmente não vai trabalhar com esses modelos simplificados que a gente estuda aqui na disciplina. Você vai trabalhar com elementos finitos. Mas é interessante você ter noção de estimativa de tensão normal e de cisalhamento, né, por meio desses modelos simplificados, para que você não faça besteira, né? Em termos de utilização de software. Nesses modelos simplificados, eles te dão uma noção de ordem de grandeza de estimativa. O quanto tem que ir para cada componente estrutural de parede delgada, que compõe o elemento principal lá, né, do sistema estrutural do avião. Tá? Perfeito? Eu vou passar agora o exercício 6, que é similar a esse, só que para parede delgada, porque depois a gente vai aplicar a questão da idealização, que é o exercício 7 desse mesmo exercício. Quando a gente trata seções de parede delgada, o cálculo da inércia ele simplifica por conta da espessura da seção ser pequena. E os parâmetros, por exemplo, que a gente pegar e elevar, por exemplo, uma espessura pequena ao cubo, né, esse elemento é jogado fora. Eu vou fazer o cálculo da inércia também desse exercício, só para deixar aqui, mas entenda que isso daqui é assunto de mecânica dos sólidos, não tem problema nenhum, né, não tem dificuldade nenhuma. Se tiver, a gente conversa depois. Tá? Então, ele pede para você calcular a distribuição de tensão normal para a seção da viga apresentada. Olha só, gente. Em nossa vida profissional, a gente não vai trabalhar, por exemplo, com as seções, né, do problema anterior. A gente vai trabalhar com seção, né, de parede delgada, onde a representação da mesma é dada pela linha de esqueleto. Né? Ou seja, o E é como se a gente pegasse somente, né, a linha, né, que contempla, né, a configuração da seção transversal. Né? Ao invés de eu trabalhar com a espessura dela, aqui ó, eu pego só a linha do esqueleto. Tá? Por quê? Porque a espessura, parede delgada, a espessura bem fina. Né? E que é
a realidade dos elementos estruturais aeronáuticos, né? A gente não trabalha com seções transversais de espessura es- é, grossa, né? Então, aqui a gente vai ter um, um elemento em Z também, só que um Z diferente, tá? Aqui eu tenho uma espessura 2T, aqui 2T e aqui T. E as dimensões dessa peça aqui, ela vale aqui H sobre 2. Isso aqui vale H. Isso aqui vale H. Não, aqui vale, desculpa, aqui vale 2H e aqui vale H. Bom, eu já estou vendo que a seção transversal é assimétrica. Não adianta querer fazer estimativa de tensão normal aqui por essa expressão daqui, ó, momento IZ vezes Y. Né? Não posso aplicar essa expressão. Na verdade, eu preciso posicionar os eixos Z e Y no centroide. Isso é fácil de calcular, tá? Eu já vou colocar ele aqui, tá? Então, o eixo Z e o eixo Y centroidais, eles estão... Isso é fácil de calcular, eles estão a H, H e H, né? Está contido aqui nessa... quando vocês pegarem os livros em inglês, eles vão chamar essa parede aqui de Webb, né? Dessa chapinha aqui que compõe. É como se eu pensasse aqui várias chapinhas compondo essa seção aqui delgada. Então ela está H e H aqui, né? E o eixo Y contido aqui nessa web. Mas você pode calcular, né? Eu não vou calcular para a gente ganhar tempo. Eu fiz aqui e deu. Tá? Separei aqui, sei lá, parte 1, parte 2, parte 3 e calculei lá o CG, tá? Em relação a uma referência aqui que eu dou qualquer, tá? E aí se atente, porque quando eu tiver, né, sei lá, um parâmetro t ao quadrado, né, isso daqui vai embora, né? Essas coisas vão embora, né? Porque é um elemento de espessura bem fininha e os elementos de ordem superior, né, ao quadrado, ao cubo, eles vão embora. Eu vou calcular a inércia e o produto de inércia, por quê? Porque eu preciso, né, ou seja, é uma fórmula, é essa fórmula daqui que eu vou precisar, né, aplicar para estimar também as tensões normais, né, para esse problema. E aí, para isso também eu preciso calcular, né, o IY, o IZ e o produto de inércia. Eu aqui nesse exercício, eu também vou aqui considerar que só estar presente aqui nessa seção transversal um momento, tá, MZ. Aqui, ó, positivo, seguindo aí a nossa convenção. Então, é muito similar a esse exercício. Essa expressão daqui ela vai se reduzir já de imediato, porque eu não tenho um MY, então essa parcela vai embora, essa parcela vai embora. Então, eu já tenho o MZ, eu vou precisar calcular só o IY, o IZ e o produto de inércia agora para uma estrutura de parede fina. Tá? E aí eu posso também fazer parte 1, parte 2, parte 3. As contas que eu vou estabelecer aqui agora, elas fazem sentido para essas partes aqui que eu estou definindo. Tá? Então eu tenho eixos locais, né, também Z1 e Y1 contidos nos centroides de cada uma dessas partes. E eu vou explorar a questão do teorema dos eixos paralelos, tanto para inércia quanto para produto de inércia. E aí vocês vão ver que algumas coisas elas se simplificam. Né? Por exemplo, na parte 1, né, na parte 1 aqui, ó, eu vou ter o quê? Né?
a base, né, que é o h sobre 2, vezes a altura, veja, ao cubo, só que é 2t ao cubo. É aquilo que eu falei, né, sobre 12. Só que como eu tenho um parâmetro pequeno elevado ao cubo, isso daí vai sumir. Por isso que dessa parte daqui eu só coloco o transporte. E o transporte dessa parte é quem? É a área, que é quem? H sobre 2, né, que é a base vezes a altura 2t, vezes a distância do eixo Z1 para o eixo Z ao quadrado. Então aqui, ó, aí eu estou colocando um sinal aqui, né, para fazer sentido, né? Depois no cálculo do produto de inércia, menos h ao quadrado. Então, para essa parte daqui, por conta dessa simplificação, veja, nessa parte aqui eu não considerei o base, que é o h sobre 2, vezes a altura, né, que é 2t ao cubo, dividido por 12. Isso daqui é pequeno, isso daqui ao cubo é muito pequeno, eu estou eliminando. Tá? É isso daqui, ó. Deixa eu, para quem não está enxergando, ó, a base, que é o h sobre 2, e a altura, que é 2t. Né? É como se meu Z1 tivesse aqui e eu estou fazendo, né, a conta da inércia em relação ao Z1. É isso daqui. Só que como o t é pequeno, t ao cubo vai embora. Então, por isso que para essa parte eu só estou pegando o transporte. Tá? Isso daqui eu não precisaria calcular, que é algo também que vocês veem lá em Mecânica dos Sólidos 2, que eu acho que é determinação de características geométricas para seções delgadas. Tá? Vamos lá. Mais a parte 2, aí a base vale 2t e a altura vale 2h, aí isso entra. Então, na parte 2 vem 2t, 2h ao cubo dividido por 12, mais o transporte dessa área, que vale... Não, desculpa, não tem transporte, né? Que aqui já passa pelo próprio... O centroide dessa parte já passa pelos eixos Z e Y considerado. Aí o transporte agora é da parte 3, que é isso daqui, que é a área HT vezes a distância dos eixos Z3 e Z, né, no sistema de coordenadas. Então, é positivo h ao quadrado. Isso daqui vai me dar 10h ao cubo t sobre 3. Gente, alguma dúvida em relação a esse cálculo? Agora vai ser a nossa realidade. O que a gente vai pegar agora, daqui para frente no curso, não é mais seção transversal de parede espessa, é tudo delgada. Então, a inércia e produto de inércia vai ser nessa lógica que a gente está calculando. A gente despreza esses termos da espessura elevada a alguma coisa. Isso vai ter que ser desconsiderado. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tudo certo, então vamos lá. Então vou voltar aqui. Vou aplicar a mesma lógica agora e calcular o, o y. Vou ser mais rápido, deixa eu ver que horas são para eu não me perder aqui, que eu estou sem relógio. Vixe, já vai quase 1 hora de aula. Então vamos lá rápido, senão não dá para fazer o outro exercício, que a gente tem outro exercício hoje. Então o y, né, eu vou ter, né, 2t h sobre 2 ao cubo dividido por 12, né, ou seja, eu estou sempre avaliando os eixos locais e mais o transporte quando é necessário. Nesse caso, por exemplo, da parte 1, tanto teve o local, né, quanto o transporte da parte 1. Então, mais a área, h sobre 2, vezes 2t, vezes a distância dos eixos y local e o eixo y lá de referência.
h sobre 4 ao quadrado, mais mais a da parte 2, th ao cubo sobre 12, não, isso aqui, deixa eu ver, h sobre 2, t base h ao cubo sobre 12, certo? É só ela, e aí deixa eu ver aqui, essa aqui foi 2t h ao quadrado ao cubo sobre 12 mais o transporte, que é isso que eu fiz, né? H sobre 2 vezes 2t, que é a área, tá. Aí vem essa. TA, essa aqui, TA. Essa não tem, né? Essa não tem, essa é desprezada, né? Porque na verdade aqui vai ser H, né? Vezes 2T, né? Ao cubo. Aí 2T ao cubo some, e aí vem para essa agora, né? Para essa 3, que é isso que eu estou escrevendo, né? T, né? Vezes o H ao cubo sobre 12, mais o transporte dela, né? Que é o HT, perfeito. H sobre 2 ao quadrado, né? Perfeito. Então isso daqui vai me dar 5TH ao cubo sobre 12. E por fim, eu calculo o produto de inércia. O produto de inércia dessa seção de parede fina, ele vai ser o IYZ. Ele vai ser H sobre 2, só o transporte, né? Vezes 2T, isso daqui é a área. Isso daqui é a área. Vezes a distância do eixo Z1 e do Y1 para Z e Y respectivamente. Então, é menos H e vezes H sobre 4. E da parte 3, né? A área dela, a da parte 2 é 0, H, área, né? H vezes T, vezes agora a distância dos eixos Z3 e Y3, respectivamente, para o eixo Z e Y, que vale menos H sobre 2 e H. Isso daqui me dá esse valor aqui de produto de inércia. Então, o produto de inércia vale menos 3 quartos de H ao cubo sobre T. Então, eu tenho já as características geométricas, eu posso agora explicitar a minha expressão de tensão normal na flexão assimétrica de seções de parede fina. Então MZ vezes o Y menos o MY vezes o produto de inércia sobre aquela contazinha que a gente já vai particularizar para facilitar aqui o cálculo, o IZ, o IY menos o produto de inércia ao quadrado, vezes a coordenada y, mais o my vezes o iz, menos o mz, vezes o produto de inércia yz, dividido por iz e y, menos o produto de inércia IYZ ao quadrado. Então, como nessa questão também eu não tenho o MY, então aqui eu já consigo simplificar. Então, aqui, ó,
eu já consigo simplificar. Então, isso daqui vai embora e isso daqui vai embora. Aí eu preciso só calcular agora, né, esse parâmetro daqui e explicitar o sigma x. Então eu vou calcular esse parâmetro. Ó, deixa eu mudar de cor porque isso fica ruim. Eu vou calcular aqui, ó, o iz e y menos o produto de inércia ao quadrado. Isso daqui vai ser 10h ao cubo t sobre 3 vezes 5h ao cubo t sobre 12. Professor, Oi, no segundo termo aí da tensão normal e flexão assimétrica, não tem o Z ali multiplicando? tá faltando aqui a posição Z da seção É, transversal. você pode voltar na página anterior, por favor? Hum, Beleza, pode seguir. posso? Perfeito. Pode. Obrigado a você. Então aqui eu tenho 10ht h ao cubo t sobre 3, 5h ao cubo t sobre 12, menos, menos 3h ao cubo t sobre 4 ao quadrado. Isso daqui, né, vai me dar, né, esse valor aqui, 119h6t2 sobre 144. Com isso eu consigo escrever, deixa eu mudar de página para a gente escrever bonitinho. Com isso eu consigo escrever a expressão para se determinar o sigma x. Então, o sigma x aqui, ó, ele vai ser, vamos lá, mz vezes o iy, que é 5t h ao cubo sobre 12, dividido por esse valor que a gente acabou de calcular, que foi 119h6 T2 sobre 144 vezes a posição y menos menos o mz vezes o iz, que é menos o iyz, né, que é menos 3h ao cubo vezes t sobre 4, dividido por esse mesmo valor, né, 119h6 T2 sobre 144, e aí dessa vez eu não vou esquecer, vezes a posição Z da seção transversal. E aí eu tenho, finalmente, a estimativa de tensão normal para essa questão aqui determinada, valendo mz sobre h ao cubo t, 0,50 vezes a posição y da seção transversal, mais 0,91 z da posição da seção transversal. Tudo bem, gente? Por que eu estou fazendo isso? Porque na sequência do nosso curso, lá vem a estratégia de idealização estrutural, ou seja, assumir, né, que essa seção aqui, de parede fina, pode ser idealizada de uma forma
onde a gente vai substituir essa seção por uma outra idealizada com áreas concentradas, e essas áreas concentradas vão ser as responsáveis por resistir e transmitir tensão normal, e a parede, né, agora de espessura, né, vamos dizer assim, desprezada, vai ser responsável por resistir e transmitir o que a gente, né, na próxima aula vai aprender a calcular, que é o fluxo de cisalhamento em seções, né, de parede fina. Então, é por isso da idealização estrutural. Então, a gente vai para o exercício 7. Tá? O exercício 7, ele me pede o seguinte, né, para você processar a idealização, né, o exercício 7, ele pede para você processar a idealização da seção do exercício 6. Eu não sei se todo mundo viu a teoria, eu vou colocar aqui uma colinha lá da teoria. Então, o que é que acontece? Depois vocês olham lá a teoria bonitinho. Né? Numa parede, né, de espessura fina, né, denominada de T e largura B, a idealização ela vai ser processada para uma condição onde eu calculo aqui, ó, essas áreas denominadas em inglês de boom, concentradas aqui A1 e A2, e essa seção aqui idealizada, ela vai ser tal que essas áreas aqui elas vão ser as únicas e exclusivas responsáveis por resistir e transmitir as tensões normais. Né? Depois, aqui na sequência do curso, a gente vai ver que essa situação aqui da parede agora, com a espessura desconsiderada, né, a partir da idealização, ela vai ser responsável única e exclusivamente por resistir e transmitir fluxo de cisalhamento. E aí tem a equivalência estática, né? Para a gente chegar nas expressões que a gente vai apresentar aqui, isso está na teoria, não vou apresentar aqui, tá? Então, eu sei, por exemplo, que A1 ela vai ser calculada, né, pela espessura vezes o B dividido por 6, vezes 2 mais a estimativa de tensão normal no ponto 2 sobre a estimativa de tensão normal no ponto 1. Cuidado que isso daqui não são tensões principais, tá? São tensões aqui, nessa parede aqui cola, essa parede de referência que me justifica aqui essa apresentação. Então, essa área 1 aqui, para a equivalência lá que eu processo na teoria, né, para eu determinar essa área, eu preciso fazer essa conta. E para eu fazer essa conta, eu preciso determinar as tensões normais no ponto 1 e no ponto 2. Tá? Para levar isso daqui para essa aqui idealizada. E a área 2, e a área do boom 2, ela vai ser T vezes B dividido por 6, 2 mais sigma 1 sobre sigma 2. Aí o problema nessa questão aqui, né, é que a nossa seção ela é assimétrica. E se ela é assimétrica, qual é a fórmula que eu utilizo para estimar sigma 1 sigma 2? É essa daqui, né, ó, sigma x é momento, inércia vezes y, ou aquela grandona que a gente deu? Vai ser a grandona. Então, por isso que eu estou... Porque assim, o assunto novo, vamos dizer assim, o assunto novo do curso é esse daqui. Só que para eu dar isso daqui, eu precisei, de alguma forma, trabalhar e justificar essa expressão daqui. A gente vai precisar dessa expressão para poder processar a idealização, tá? E a gente vai fazer a idealização desse exercício aqui, com o momento somente aqui na direção Z. Tá, gente? Perfeito. Então, vamos lá. Nessa seção aqui Z, eu vou separar ela em 3 paredes, tá? A parede 1, a parede 2 e a parede 3. E eu vou tentar fazer organizadozinho aqui para vocês depois com calma entenderem as contas bonitinho.
Olha só, então a parede 1, eu vou reproduzir ela aqui, tá? Deixa eu... A parede 1 do exercício 6, lá da seção Z, ela tem aqui, ó, né? Eu vou colocar aqui só para efeito. Eu vou colocar aqui os pontos 1 e 2 locais dessa parede para eu usar a minha colinha aqui que eu dei, tá? Essa parede aqui, ela tem um B que vale H sobre 2. Ela tem uma espessura que ela vale 2T. As coordenadas aqui do ponto 1 para o sistema ZY, eles valem, o Z vale H sobre 2 e o Y vale o menos H. E as coordenadas do ponto 2, o Z vale 0 e o Y vale menos H. Tudo bem? Então, eu fui aqui, ó, para essa primeira parede aqui, tá? Tirei ela naquele desenho e coloquei aqui o ponto 1 e o ponto 2. Peguei o B, que é H sobre 2, não é? A espessura que vale 2T, e peguei essas coordenadas aqui, em relação ao eixo ZY. Por que isso? Porque da idealização, eu preciso quantificar sigma 2 e sigma 1 para calcular a área 1 e a área 2 da parede 1. Sem essas estimativas de tensão, eu não posso processar essa idealização, tá? E para eu processar a estimativa, né, eu preciso também daquela expressão aqui, ó, daquela expressão aqui que eu acabei de calcular, né? Ou seja, é com ela que eu vou calcular as estimativas de tensão, né, sigma 1 e sigma 2, né, dessa parede e das outras. Então, eu vou aqui, né, colocar essa expressão aqui, ó. Então, é com essa expressão aqui, ó, sigma x mz h ao cubo t 0,50y mais 0,91z, que a gente vai calcular o sigma 1 e o sigma 2 de cada uma das paredes. Para essa parede 1 aqui, o sigma 1 ele vai ser dado, veja, sigma 1 e sigma 2 não tem nada a ver com tensão principal, tá? É com a expressão da idealização. O sigma 1 eu vou calcular a partir dessa expressão aqui. Tá? Então, sigma 1 vai ser mz h ao cubo t 0,50. Agora, eu já tenho o y e tenho o z do ponto 1. Basta eu substituir aqui. Vezes menos h mais o 0,91 vezes o z, que vale h sobre 2. E o meu 2 hoje tá... A caneta não está me ajudando. Tá? Então, aqui, isso daqui vai me dar o valor de sigma 1 valendo menos 0,045 mz dividido por H2 vezes T. Agora eu vou calcular o sigma 2, utilizando essa expressão e essas coordenadas. Sigma 2. Então, o sigma 2 vai ser o mz sobre h ao cubo t 0,50 vezes menos h, tá? Vezes menos h. Isso daqui vai me dar... Por quê? Porque no ponto 2, a coordenada z vale 0. Tá? Então, isso daqui vai embora, ficou 0,50 vezes a coordenada aqui, menos h.
Então, aqui vai me dar menos 0,5 mz sobre H2T. Então, eu preciso calcular, né? Veja, o sigma 2 dividido por sigma 1 e preciso calcular o sigma 1 dividido por sigma 2. Eu vou fazer isso daqui, tá? Então, o sigma 2, que é menos 0,5, né? Porque, veja, eu vou colocar tudo aqui, vai. O sigma 2 vai ser quem? Menos 0,5 mz sobre h ao quadrado t, dividido pelo sigma 1, que vale menos 0,045 mz sobre H2T. Então, tudo vai cortar e vai ficar, na verdade, a razão entre menos 0,5 sobre menos 0,045. Isso daqui vai me dar Deixa eu calcular aqui que eu não fiz esse cálculo parcial. Deixa eu ver. 0,5 dividido por 0,045. Então, isso daqui vai me dar 11,11. Perfeito. E aqui, fazendo a mesma coisa, né, só que sigma 1 dividido por sigma 2, aqui eu vou ter deixa eu vir aqui um pouquinho mais para baixo, para não poluir muito aqui. Então, fazendo agora o sigma 1 dividido pelo sigma 2, eu vou ter menos 0,045 dividido por menos 0,5. Então, essa conta aqui vai me dar 0,045 0,045 dividido por 0,5. Isso daqui me dá 0,09. Tá? Então, 0,045 dividido por 0,5. Então, dá 0,09. E aí, com essas parciais aqui calculadas, eu pego agora a expressão da idealização e consigo, né, calcular as áreas agora dessa parede, né, 1, idealizadas. Então, a parede 1, né, eu vou ter uma área A1, que vai ser a espessura dela, que é 2T, né, o B dela, que é H sobre 2, isso aqui dividido por 6. O 6 é a fórmula, tá? Na teoria mostra como eu consigo essa fórmula, vezes 2 mais esse valor aqui de 11,11. Então, isso daqui vai me dar um valor de 2,19 HT. Tá? E a área 2 da parede 1 vai ser 2T vezes H sobre 2 dividido por 6 vezes 2 mais 0,09. Isso daqui vai me dar um valor de 0,35 HT. Tá? Então, 2, aí por 6. 0,35, certinho. Tudo bem até aí? Posso passar para a parede 2? A parede 2 é essa daqui, ó. É essa vertical. Então, eu vou agora aqui escrever aqui parede 2, e vou posicionar aqui o 1 e o 2 local da parede 2. Então, o 1 aqui, para usar a mesma fórmula, né? A colinha, e o 2 aqui. Aí eu sei que essa parede ela tem uma espessura de 2T e tem um B valendo 2H. Perfeito, né? Aí eu tenho as coordenadas aqui também, né? As coordenadas aqui, elas valem
Aqui Z é 0 e o H e o Y, desculpa, e o Y vale menos H, e aqui eu tenho o Z igual a 0 e o YH. Eu vou pegar de novo essa expressão aqui, né? O sigma x, ele vale mz h ao cubo t 0,50 y mais 0,91 z. Para essa parede, como o z é 0 em cima e embaixo, deixa eu pegar aqui, deixa eu colocar aqui z bonitinho, senão a pessoa se confunde. Z. Como z é 0 em cima e embaixo, essa expressão ela se particulariza para isso daqui, ó. mz h ao cubo t 0,50 y. E aí, para calcular o sigma 1 e o sigma 2, fica muito fácil, né? Nesse caso. Porque o sigma 1 e o sigma 2 aqui só está em função do y, que vale menos h e h, respectivamente. Então, a razão entre sigma 1 e sigma 2, ele vai ser sempre menos 1. Mas eu vou colocar aqui as expressões para que vocês depois possam enxergar. Então, aqui vai ser 0,5 menos 0,5h. E essa outra vai ser mz h ao cubo t 0,5h. Né? Para a determinação das áreas, eu sempre preciso da sigma 2 sobre sigma 1 e sigma 1 sobre sigma 2. E eu já tenho o sigma 1 e o sigma 2 dessa parede aqui, ó. Né? Então, eu sei que a razão entre sigma 2 sobre sigma 1 e sigma 1 sobre sigma 2, ele vale menos 1. E aí, as áreas 1 e 2 locais da parede 2 valem, respectivamente, a área 1 é o T, que é 2T, o B, que vale 2H, dividido por 6, que é da expressão mesmo, 2 menos 1, não é? Isso daqui vai me dar 2TH sobre 3, e a área 2, ela vale 2T, 2H sobre 6, 2 menos 1, 2TH sobre 3. Tá? Então, essa parede aqui, ó, eu idealizei as áreas aqui, ó. E essa parede 1, né? Essa parede 1, eu fiquei com essas áreas aqui, ó. 2 e 19 HT e aqui 0,35 HT. Depois eu vou fazer a soma, né? Por exemplo, esse ponto aqui da parede 1, eu vou ter que somar com essa área aqui da parede 2, tá? Que foi 2TH sobre 3 e 2TH sobre 3. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a idealização dessa parede aqui. Então, essa área que eu encontrar aqui, eu vou ter que somar com essa. E encontrar a seção idealizada total. E depois, aí no final, a gente vai discutir uma coisa bem legal aqui, bem interessante. Tá? Então, a parede 2 a gente já fez. Vamos para a parede 3. Então, parede 3. Então, na parede 3, eu vou ter aqui a colinha, né, com as referências 1 e 2, para eu pegar lá as referências da cola, né, 1 e 2. O ponto 1
em relação ao nosso sistema de coordenada da parede 3, vai ter o z valendo 0 e o y valendo h. O ponto 2, o z vale menos h e o y vale h. Usando a expressão do sigma-x, que eu vou recuperar aqui novamente, ó, o sigma-x dessa questão, eu calculei na questão 6, ele vale mzh ao cubo t 0,50y mais 0,91z. E com essa expressão, né, e com essa colinha aqui definida, eu consigo agora calcular o sigma 1 e o sigma 2 dessa parede aqui. Então, o sigma 1 vale o mzh3t 0,50h e o sigma 2 ele vale mzh3t 0,50h menos 0,91h. Isso daqui vai me dar menos 0,41 mz H2T. Aqui eu posso simplificar também, né? Já deixa assim, né? Ó. mz H2T 0,5. Para ficar bonitinho. E aí eu consigo calcular agora o sigma 2 sobre o sigma 1 dessa parede, que vai ser a razão entre menos 0,41 e menos e 0,50, desculpa. Isso aqui me dando menos 0,82. E a outra razão, que é o sigma 1 sobre o sigma 2 dessa parede, que vai ser 0,50 dividido por menos 0,41. Menos 1,22. Então, com isso, eu consigo calcular as áreas, né, as áreas idealizadas dessa parede 3, que é a área A1, que vale, né, a espessura T dessa parede, a largura H sobre 6, 2 menos 0,82. Isso aqui vai me dar 0,20 TH. E a área 2 da parede 3, me dando TH sobre 6, 2 menos 1,22. Isso daqui me dá 0,13 TH. Ora, então agora, essa seção originalmente aqui, ó, Z, com a área dela total, não é? E essas propriedades originais aqui, ó, essa é o produto de inércia, vai virar essa daqui idealizada. Olha só, o que eu acabei de fazer foi essa idealização aqui, ó. Transformei essa seção numa seção Z também, só que com essas áreas aqui concentradas, valendo quanto? Valendo 2,19 TH. Aí aqui eu vou ter a soma de 0,35 TH mais a contribuição da parede 2, que é 2TH
sobre 3. Isso daqui vai me dar 1,02 TH. Eu vou ter essa outra área daqui, que é 2TH sobre 3, mais a contribuição da parede 3, que é o que eu acabei de calcular, que é 0,20 TH, 0,20 TH. Isso daqui vai me dar 0,87 TH. E, finalmente, eu tenho aqui essa área aqui que vale 0,13 TH. Veja, é uma seção ainda assimétrica e agora eu posso calcular a inércia e o produto de inércia da seção idealizada de forma mais tranquila. Por quê? Porque como a situação agora idealizada é composta simplesmente por área concentrada, o produto de inércia e a inércia ela vai ser totalmente calculada a partir do transporte. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Transportar essa área para o eixo Z e para o eixo Y para eu calcular a inércia. E depois transportar a área, né, multiplicando a distância, né, dos eixos locais aqui dessa área. Né, porque agora aqui é como se eu tivesse isso. Ó, um eixo local Z1 e Y1 em cada boom, né? Que é o produto de inércia, né? Calcular o produto de inércia pela multiplicação da área vezes a distância do eixo Z1 para o Z e do Y1 para o Y, respectivamente, né? Que é o meu centroide. Então, fazendo isso, né, agora eu vou ter a área, né, que é 2,19 TH, vezes a distância, né, eu estou calculando inércia agora, né, que é a T vezes H vezes a distância daqui para cá, tá, que é H. Tá, então, eu vou colocar aqui. Tá, vezes H ao quadrado, mais... Aí eu tenho essa daqui, que é a área, vezes a mesma coisa, né, vezes a distância ao quadrado, mais 1,02 TH vezes a distância ao quadrado, mais... Né, e essa distância aqui seria negativa, né? Aqui eu teria que colocar um menos, só para um menos aqui, ó. Mas como vai levar ao quadrado, não tem importância. Mais depois essa daqui, 0,87, mais 0,87 vezes H, TH, né? 0,87 TH vezes H ao quadrado, que é o transporte, mais 0,13 TH vezes a distância ao quadrado. Isso daqui vai me dar 4,21 TH ao cubo. Compare o IZ da seção idealizada com o IZ real da parede fina. Ó, o IZ da parede fina deu 10 dividido por 3, né, que é 3,33. Então, o IZ da parede idealizada deu maior. Né, ó. O IZ da parede idealizada deu um pouquinho maior. Né, deu 4,21. Aí eu vou fazer a mesma coisa para o IY. Tá? O Y vai ser 2,19 TH vezes o transporte, que é H sobre 2 ao quadrado, mais aí a 0,13, né? Essa daqui não tem, né? Nem essa, a gente não tem distância do eixo Y, né, desse boom 2 aqui, por exemplo, para o eixo Y aqui do centroide. Tá? Então, eu só vou pegar o transporte dessa e dessa. Então, é 0,13 TH
TH vezes H ao quadrado. Isso daqui vai me dar 0,68 TH ao cubo. Veja também que deu diferente, né? O Y da seção de parede fina real, ele me deu 5 sobre 12, né? 5 sobre 12. 5 dividido por 12 me dá 0,42. E a nossa deu 0,68, também um pouquinho maior. E, finalmente, eu vou calcular o produto de inércia da seção idealizada. O produto de inércia da seção idealizada, ele vai ser 2,19 TH vezes as distâncias, né? H sobre 2 e menos H, mais a da outra, o produto de inércia dessa parede não tem, eu só tenho dessa e dessa. Por quê? Porque essa daqui vai ter uma coordenada que é nula, então ela some, né? Que é o Y. Né? Essa daqui, né, eu tive o Z e o Y, que foi respectivamente H sobre 2 e o menos H. Né? E agora aí a da parede 2 ela não me dá contribuição e da parede 3 ela me dá. Né? Boom 3 não, vai ser 1, 2, 3, 4. Do Boom 4, né? O que eu estou falando aqui é isso, né? Ó, Boom 1, 2, 3 e 4, tá? O Boom 1 eu contribuí, o 2 e o 3 não vai me contribuir para o produto de inércia, e o Boom 4 vai me contribuir, tá? Então aqui, ó, eu vou ter 0,13 TH vezes H e vezes menos H, que é o Y e o Z, né? O Z aqui, ó. O Y valendo H, né? Ou seja, a distância daqui para cá, você coloca aqui os eixos locais, né? Y4 e Z4, tá? Então, a distância daqui para cá valendo H e a distância daqui para cá valendo menos H, né? Que isso daqui eu tenho que vale H e isso daqui vale H sobre 2. Perfeito? Certinho. Coerente. Então, o IZY, ele vale menos 1,23 TH ao cubo. E o IZ do real, valeu quanto? Foi menos 3 sobre 4. Também deu menor, né? 3, não, esse 3 quartos. Menos 0,75, né? Então, em módulo, esse também deu maior, porque deu menos 1,23. Ora, o que é que acontece? Agora eu tenho minha seção idealizada, né? A seção idealizada ainda é assimétrica e eu vou querer fazer estimativa de tensão normal para essa seção idealizada. Né? Se é seção assimétrica, mesmo sendo idealizada, eu preciso daquela expressão lá. O sigma x é quem? É o mz vezes a inércia y menos o my vezes o produto de inércia dividido por iz e y menos o produto de inércia ao quadrado vezes a posição y mais my vezes iz menos mz vezes yz. Se a seção idealizada ainda é assimétrica, para eu estimar a tensão normal da seção idealizada,
Eu preciso dessa expressão aqui. Ainda. No nosso problema, eu sei, né, da seção idealizada que o MY vale zero. O que é que eu estou fazendo aqui? Tentando calcular a estimativa de tensão agora para essa seção aqui que a gente acabou de idealizar e comparar com a estimativa de tensão que a gente calculou, não é, na seção real, que foi essa daqui, ó. Tá? É isso que eu estou fazendo. Eu já tenho a minha seção completa, idealizada, inclusive as características dela, né? Que eu preciso para calcular agora a estimativa de tensão normal da seção idealizada. Né? Se você fizer o cálculo, eu vou ter que o YZ e y menos o IYZ ao quadrado, isso daqui vale 1,35, agora porque eu peguei aqui, né? Eu só peguei 4,21 TH ao cubo, eu omiti os TH ao cubo, tá? É 4,25, 4,21 TH ao cubo vezes 0,68 TH ao cubo. Então vai ficar T ao quadrado H6. E 1,23, isso. Isso aqui vai dar 1,35 T ao quadrado H6. Né? E com o valor de IY, que vale 0,68 TH ao cubo, e com o valor do produto de inércia, que vale menos 1,23 TH ao cubo, eu vou encontrar o σx valendo mz h ao cubo t 0,50 y mais 0,91z. Igual ou diferente do que a gente tinha calculado? Vocês façam essa conta, tá? Eu fiz aqui, bateu certinho, tá? Ó, igualzinho. Ou seja, o que é que a idealização me impõe? Me impõe o seguinte, que a estimativa de tensão normal da seção idealizada, né, nos pontos, né, das áreas 1, 2, 3 e 4, respectivamente, vão me dar os mesmos valores que as estimativas da seção original nos pontos 1, 2, 3 e 4. Né? E é isso que eu coloco lá na teoria. Né? É isso que me condiciona o processo, né, de idealização para chegar nessas expressões aqui que a gente utilizou para calcular essas áreas. Né? É a equivalência. Né? A estimativa de tensão normal nos pontos 1 e 2 vão ser as mesmas estimativas de tensão normal nas áreas A1 e A2, né? Dada pela seção idealizada. Legal, né? Então, a gente vai ver agora, né, no nosso curso, mais as seções idealizadas, ou seja, na próxima aula, eu vou ver se faço um exercício ainda de parede fina para determinação de centro de cisalhamento de seção aberta, como vocês viram lá em Mecânica dos Sólidos 2, porque eu não sei se todos viram esse tópico, mas o que a gente vai focar aqui no curso vai ser a determinação de centro de cisalhamento e fluxo de cisalhamento para seções idealizadas. A gente não vai utilizar mais as seções de parede delgada, tá? A gente vai partir tudo sempre para a seção idealizada. Quem tiver o livro do Megson, né, qual é o capítulo do livro do Megson que trata sobre isso? Vocês anotem aí. O livro do Megson, o capítulo dele, que é a versão que tem na biblioteca, tá? Que vai ter esses assuntos aqui que a gente vai tratar, né, de seção idealizada, é o capítulo 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Né?
lá ele vai apresentar isso. Então, do 17, do 16 ao 24 do livro do Megson que tem na biblioteca. Vamos ver se a biblioteca abre, né? Já passou do tempo de abrir, né? Acho que não justifica mais a nossa biblioteca estar fechada. Vamos ver se a gente faz um movimento para a nossa biblioteca voltar, para que vocês possam, né, começar a tomar empréstimo aí dos livros. Esse livro do Megson acho que não tem naquele serviço Minha Biblioteca, ele só tem fisicamente lá no campus de São Bernardo do Campo. Tá, gente? Então é isso, né? Até o próximo momento síncrono da disciplina. Foi cansativo. Professor, Oi. quais são, existe alguma restrição para o uso desse método simplificado? Restrição. Assim, o que é que a gente coloca no curso? Assim, no curso a gente não aplica elementos finitos, né? Que é o que as fabricantes fazem, né? Para análise, né? Estimativa de tensão normal e tensão de cisalhamento que vão atuar nas paredes, né? Das estruturas, tá? Então, o que é que a gente faz aqui no curso? A gente mostra esses modelos idealizados, né? A gente vai ver, não é, também painel reforçado, também o modelo idealizado de painel reforçado, para que vocês tenham ordem de grandeza, né, no sentido de distribuição de tensão normal e tensão de cisalhamento, né, fluxo de cisalhamento, na verdade, que a gente vai ver no próximo momento síncrono. Para que vocês possam também, inclusive, fazer estimativa, né, de espessura, por exemplo, em cálculo manual, né, sem precisar ficar refém sempre de software. Né? Existe a limitação, existe, mas é um bom indicativo para projeto inicial, né? Para um chute inicial de design inicial de componentes. Né? Você tem que começar de algum lugar. Né? Então, por exemplo, se você pegar o livro do Megson, tem uma atividade muito interessante que é a reprodução, né, de projeto, da determinação de espessura de uma fuselagem. Então ele vem passo a passo, né, mostrando, né, os cálculos, né, passa lá pelo diagrama VN, calcular os esforços, utilizar a simplificação, cálculos bons, até chegar em espessuras. Tá? E aí ele utiliza o método simplificado para ter uma espessura inicial. Não, a gente tem, inclusive, eu não fiz aqui, mas no quadrimestre passado eu fiz exercício com parede curva, tá? É que eu não vou fazer tudo, né? Já tem esse tópico já feito. Tem isso feito para parede curva, tem idealização em estruturas com curvatura. Então também tem isso aí. Vocês procurem nos vídeos do último quadrimestre que eu dei, que tem esse exercício, tá? E aí a gente consegue ter uma estimativa inicial, né, de espessura. Se vai ser aquela ou não, né, depois lá do processo de certificação é outra coisa. Mas um chute bem dado você consegue por meio desses modelos simplificados. Deixa eu pegar aqui. Eu sempre me atrapalho aqui com a gravação. Eu não posso perder de jeito nenhum essa gravação, né? Tá aqui gravando. Apareceu. Então, eu que agradeço. Então, até o próximo momento síncrono, gente. Até a próxima. Vou parar a gravação aqui e esperar processar o vídeo.